Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Fé. Aqui nós conhecemos as histórias mais incríveis da Bíblia, contadas de um jeitinho divertido e cheio de aventuras. E hoje, preparem-se! Vamos conhecer a história de um menino que passou por momentos muito difíceis, mas nunca deixou de confiar em Deus. Ele foi rejeitado, foi injustiçado, foi até parar na prisão. Mas, no fim, se tornou uma das pessoas mais importantes de todo o Egito. Sim, amiguinhos! Hoje vamos ouvir a história de José do Egito, do poço ao palácio. E eu já vou te perguntar, você acredita que Deus também tem um plano maravilhoso para a sua vida? Então, vamos juntos descobrir como José venceu tantas dificuldades e nunca deixou de confiar em Deus. O menino dos sonhos. José era um menino muito especial. Ele era filho de Jacó, e tinha muitos irmãos. Mas havia algo diferente. Jacó amava José de uma forma muito especial, e isso deixava seus irmãos com ciúmes. Um dia, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, cheia de listras brilhantes. Imagina só, amiguinhos, enquanto seus irmãos usavam roupas simples, José andava com uma túnica linda e colorida. Vocês conseguem imaginar a inveja que isso causava? Mas não era só isso. José tinha sonhos diferentes, sonhos enviados por Deus. Em um desses sonhos, ele viu feixes de trigo no campo. O feixe de José ficava em pé, e os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Seus irmãos ficaram furiosos. "Você acha mesmo que vamos nos curvar diante de você?" diziam eles. E sabe de uma coisa? Esses sonhos mexeram tanto com os irmãos que eles começaram a planejar algo terrível contra José. Um dia, quando José foi até o campo visitar seus irmãos, eles o viram de longe e logo disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele." Cheios de inveja, eles o agarraram e jogaram dentro de um poço fundo e vazio. Que tristeza, amiguinhos! Imaginem só o coraçãozinho de José naquele momento, sozinho e com medo dentro daquele buraco escuro. Mas os irmãos não pararam por aí. Pouco depois, viram mercadores viajando para o Egito e tiveram uma ideia: vamos vender José como escravo. E foi assim que José foi levado para uma terra distante, longe de seu pai e de sua casa. Vocês conseguem imaginar como ele se sentiu? Ele podia ter perdido toda a esperança. Mas não. José continuava confiando em Deus. José na casa de Potifar. José foi comprado por um homem importante chamado Potifar. Mesmo sendo escravo, José trabalhava com dedicação, honestidade e alegria. E sabe o que acontecia? Tudo o que José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Potifar percebeu que José era especial e logo colocou ele como responsável por toda a sua casa. Mas, infelizmente, algo injusto aconteceu. Pessoas mentiram sobre José e Potifar acreditou na mentira. Assim, José foi parar na prisão, preso, mesmo sem ter feito nada de errado. Imagina, amiguinhos, José ajudava, trabalhava direitinho, fazia tudo certo, mas mesmo assim acabou na cadeia. Você já passou por algo injusto? Pois é, José também passou. Mas, mesmo dentro da prisão, ele continuou acreditando que Deus tinha um plano. Na prisão, José não ficou reclamando. Ele ajudava, cuidava e era bondoso com todos. E Deus continuava com ele. 2 homens estavam presos ali, o copeiro e o padeiro do faraó. Cada um teve um sonho misterioso e não sabia o que significava. José então disse: "As interpretações pertencem a Deus. Me contem seus sonhos." E assim José revelou o que aconteceria. O copeiro voltaria ao trabalho, mas o padeiro não teria um bom fim. E tudo aconteceu exatamente como José disse. José pediu ao copeiro: "Por favor, lembre-se de mim quando estiver diante do faraó." Mas sabem o que aconteceu? O copeiro se esqueceu dele. E José ficou mais 2 anos na prisão. 2 anos, amiguinhos. Mas ainda assim, ele não desistiu da fé. José diante do faraó. Até que um dia o faraó, o rei do Egito, teve sonhos estranhos. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas e bonitas, e depois 7 vacas magras e feias que devoravam as vacas gordas. No segundo, o faraó sonhou com espigas de trigo, 7 cheias e bonitas, e depois 7 secas que engoliam as boas. Ninguém sabia explicar o que esses sonhos significavam. Foi então que o copeiro se lembrou de José. "Majestade, na prisão existe um homem que sabe interpretar sonhos." José foi chamado. Ele ouviu os sonhos do faraó e disse com coragem: "Não sou eu quem interpreta, mas Deus dará a resposta certa."
E então explicou: haverão 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Durante os anos bons, o Egito deve guardar comida, para sobreviver nos anos difíceis. O faraó ficou impressionado e disse: Deus mostrou isso a você, José. Não existe ninguém tão sábio e inteligente como você. De hoje em diante, você será governador de todo o Egito. Imaginem só, amiguinhos. O menino que foi jogado num poço, vendido como escravo e preso injustamente. Agora se tornava o segundo homem mais poderoso do Egito. O reencontro com os irmãos. Quando chegaram os anos de fome, os irmãos de José foram até o Egito buscar comida. Eles não reconheceram José, mas ele reconheceu cada um deles. Naquele momento, José poderia ter se vingado. Mas o que ele fez? Ele chorou, abraçou seus irmãos e disse: Não tenham medo. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. Que coração lindo, não é mesmo? José perdoou seus irmãos, mostrou amor e reconheceu o plano perfeito de Deus. Conclusão. E assim termina a história de José do Egito, o menino sonhador que passou do poço ao palácio. Amiguinhos, a vida de José nos ensina algo muito importante. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua cuidando de nós. Podemos enfrentar dificuldades, injustiças ou momentos de tristeza, mas se confiarmos em Deus, Ele sempre transformará tudo em algo bom. Então lembrem-se, nunca desistam dos sonhos que Deus coloca em seus corações. E se você gostou dessa história, deixe o seu like, se inscreva no canal Pequenos Heróis da Fé e compartilhe com seus amigos para que mais crianças conheçam esse Deus maravilhoso. Até a próxima aventura, Heróis da Fé!